solidificando seu lugar como um símbolo das trevas dentro das tradições místicas do judaísmo. Agora aconteceu que em uma batalha cósmica Miguel e seus anjos se envolveram em combate contra Samael, o grande dragão vermelho. Só que quando Samael enfrentou Miguel, ele percebeu que o buraco era bem mais embaixo do que ele pensava ser. No entanto, em um momento da proclamação celestial, uma voz poderosa ressoou pelos céus declarando seu poder. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre eles, o arcanjo Miguel e Samael. Isto foi o que o anjo Samael fez com o anjo Miguel quando ele caiu do céu. Há muito tempo atrás, no reino celestial, houve uma grande inimizade entre dois anjos poderosos, Miguel e Samael. Tudo começou quando Samael, cheio de orgulho, se rebelou contra a ordem divina e foi expulso do céu em sua fúria. Samael procurou arrastar Miguel para baixo, com ele agarrando-se às suas asas em uma tentativa desesperada de derrubá-lo, mas Miguel, fiel e forte, foi salvo pela graça de Deus, escapando das garras de Samael. Mas antes que esse evento acontecesse conforme escrito em antigos textos judaicos, Samael foi descrito como uma proeminente figura entre as hostes celestiais, encarregadas de deveres sombrios. Ele é mais conhecido como o principal anjo da morte, mas continua sendo um servo de Deus, apesar de seu papel no pecado humano. Samael também é descrito como um dos 7 arcanjos governando o 5º céu, e comandando 2 milhões de anjos, incluindo o chefe de todos os anjos destruidores de acordo com os apócrifos. O apócrifo livro do Apocalipse de Moisés, também conhecido como Ascensão de Moisés nas lendas dos judeus por Lewis Ginsburg, diz que Samael é mencionado como estando no 7º céu. Uma parte do texto tem a dizer que no 7º céu Moisés viu 2 anjos, cada um com 500 parasans de altura formados por correntes de fogo preto e vermelho. Esses anjos, chamados de raiva, e ema, e ira, foram criados por Deus no alvorecer do mundo para cumprir sua vontade. Moisés ficou inquieto ao vê-los, mas Metatron tranquilizou dizendo: Moisés, Moisés, você é favorecido por Deus, não temas. O outro anjo no 7º céu chamou a atenção de Moisés, aparecendo meio que distinto de todos os outros, e possuindo um rosto aterrorizante, elevando-se a uma altura que levaria 500 anos para atravessar. Este anjo foi adornado com incontáveis olhos brilhantes da cabeça aos pés. Metatron informou a Moisés que esse anjo foi encarregado de tirar as almas humanas. Quando Moisés perguntou sobre a missão atual de Samael, Metatron revelou que ele estava a caminho para reivindicar a alma do trabalho justo. Moisés, então, com medo, orou a Deus implorando que seja feita sua vontade, mas pediu a Deus que protegesse ele de cair nas mãos deste anjo. Na época medieval dos escritos judaicos, os fios do poder de Samael continuaram a tecer uma narrativa sombria no texto Midrash. Por exemplo, o rabino Eleazar diz que Samael emerge como líder dos anjos rebeldes, carregando o peso de incontáveis ações malignas sobre seus ombros sombrios. Atribuindo atrocidades históricas ao seu nome, Samael evoluiu para a própria personificação da malevolência, desafiando a divindade, e lançando seu olhar com hostilidade sobre a humanidade. Este retrato de Samael não permaneceu apenas em um texto, mas tornou-se um motivo recorrente na literatura midráxica e nos escritos místicos judaicos, e os textos fundados da Cabala diz que a presença de Samael era grande dentro do intricado design da cosmologia mística. Seu papel é explorado e codificado, solidificando seu lugar como um símbolo das trevas dentro das tradições místicas do judaísmo. Agora aconteceu que em uma batalha cósmica, Miguel e seus anjos se envolveram em um grande combate contra Samael, o grande dragão vermelho. A guerra no céu logo estourou. Samael derrotou facilmente muitos dos anjos que tentaram detê-lo e foi até capaz de derrotar 1 ou 2 arcanjos que o enfrentaram em combate. Em um caso, ele lutou com 2 dos anjos mais poderosos, sendo Ariel, o leão de Deus, e Asmed, o anjo da aniquilação. Ariel subjugou Samael por um braço, enquanto Asmed o subjugou pelo outro braço, dando a Abidiel uma abertura para ele enfiar a espada em seu peito. No entanto, isso só serviu para enfurecer Samael quando o árbitro soltou um grito terrível que abalou as estrelas, e fez os anjos fugirem aterrorizados, derrubando Abidiel antes de fazer o mesmo com Asmed e Ariel. Porém, a história muda de cenário quando Miguel chega na área. Só quando Samael enfrentou Miguel é que ele se viu realmente pressionado. Vendo o enorme poder de Miguel, Samael assumiu a forma de um grande dragão vermelho que usou como seu corcel, e realmente começou a dominar o grande arcanjo. No entanto, Miguel logo se juntou à batalha do arcanjo contra os 2 arcanjos caídos. Seus golpes criaram faixas de densas estruturas geométricas de luz que brilharam no mar de estrelas, e incendiaram as nuvens. As estrelas que os rodeavam implodiram em supernovas com a velocidade dos seus ataques, gerando um campo gravitacional que atraiu estes luminares celestiais danificados, criando um ciclone de destruição. Depois de uma longa e árdua batalha, Miguel derrotou e feriu terrivelmente Samael antes de expulsá-los do céu ao lado dos anjos rebeldes. No entanto, Samael e suas forças não eram poderosas o suficiente,
levando à sua expulsão do céu, o grande dragão conhecido como a Antiga Serpente, também conhecido como o Diabo ou Samael, que engana o mundo inteiro, foi derrubado como resultado deste confronto. Em um momento da proclamação celestial, uma voz poderosa ressoou pelos céus, declarando a chegada da força da salvação e do reino de nosso Deus junto com a autoridade de seu Cristo. Pois neste grande decreto o acusador de nossos irmãos foi derrubado, aquele que nos acusou implacavelmente diante do nosso Deus de dia e de noite. Em escritos antigos conhecidos como a Ascensão de Isaías, havia uma figura misteriosa conhecida por muitos nomes como Samael, também conhecido como a Satã, ou o Tentador, o Maligno, o Adversário e o Diabo. Esses nomes não eram apenas rótulos, eram sussurros da personificação de todas as coisas. O malvado Samael não era apenas um personagem, ele era a própria essência das trevas, capaz de distorcer os corações da humanidade, à sua vontade. Uma vez que um anjo de luz, ele caiu da graça, em outras páginas deste texto antigo, tornando-se o epítome do próprio pecado. O personagem de Samael pintou vividamente sua hostilidade para com a humanidade de forma palpável. Ele não era apenas um adversário distante, ele era uma força que poderia trabalhar através dos mortais, corrompendo-os com sua malevolência. Samael desempenha um papel significativo na história do Jardim do Éden, orquestrando a queda de Adão e Eva através do disfarce de uma serpente. No entanto, é importante notar que a serpente em si não é a mesma, mas uma criatura semelhante a um camelo que ele montou. De acordo com alguns relatos, Samael também é considerado o pai de Caim, e o parceiro de Lilith, enquanto os primeiros textos midráxicos não igualam explicitamente Samael a Satanás. Escritos posteriores concedem-lhe o título de chefe de Satanás. A presença de Samael surge durante o período do Segundo Templo, e logo após seu desaparecimento, aparece notavelmente no livro de Enoque ao lado de outros anjos rebeldes. No livro de Enoque, ele está entre os observadores que descem à Terra com a intenção de acasalar-se com mulheres humanas, embora ele não ocupe uma posição de liderança entre eles, ao contrário de Samiás. No Apocalipse grego, Samael emerge como uma figura maligna proeminente que é retratado como aquele que planta a árvore do conhecimento, levando ao seu subsequente banimento e maldição por Deus. Em busca de vingança, ele assume a forma de uma serpente para fazer Adão pecar. No vídeo anterior a esse, conto mais sobre esse detalhe. No entanto, a partir do século V ou VI, seu nome ressurge como um dos mais proeminentes entre as entidades demoníacas. Curiosamente, Samael não foi associado ao anjo da morte, e aos escritos talmúdicos no Êxodo Rabba, Samael é retratado como acusador na corte celestial, tentando fazer indivíduos a pecarem enquanto Miguel permanece como defensor dos feitos de Israel. Neste contexto, Samael é comparado a Satanás. Embora Satanás descreva seu papel como o de um acusador, Samael é considerado seu verdadeiro nome. Além disso, ele também assume o papel do anjo da morte. Particularmente é evidente quando ele vem reivindicar o corpo de Moisés e é referido como líder de Satanás que você vê no Midrash. Para o rabino Eleazar, o título de Satanás também é atribuído a Samael, onde ele é descrito como líder dos caídos e descrito como um serapa de 12 sábios. De acordo com a narrativa, Samael se opôs à criação de Adão e desceu à terra com a intenção de tentá-lo a cometer erros. Montado no cangote da serpente, ele convence Eva a participar do fruto proibido. Este papel tem semelhança com o conceito islâmico de que elas que se recusaram a se curvar diante de Adão, devido à sua composição de fogo em comparação com a origem semelhante ao de Adão que veio do pó. Além disso, o Midrash sugere que Caim selou com Eva, enquanto no cânon Midrash, Samael é retratado como governante do terceiro inferno. Numerosos textos retratam-no como anjo da guarda de Esaú, ligando-o a Roma. A entidade que lutou com Jacó, o anjo que ordenou a Abraão que sacrificasse Isaque, e um defensor de Edom na ascensão de Isaías, esse texto apresenta Samael como o epítome do mal, possuindo a capacidade de influenciar e agir através dos humanos. Seus traços definidores, sua animosidade para com a humanidade, seu status angélico anterior e sua conexão com o pecado original foram amplamente aceitos na literatura subsequente. Os estudiosos judeus medievais continuaram a elaborar sobre a influência e autoridade de Samael no texto apócrifo escrito por Rabino Eleazer. Samael é retratado como líder dos anjos rebeldes. Samael tornou-se uma figura recorrente na literatura louca, bem como em textos místicos judaico. Um texto fundamental da Cabala explora e formaliza o papel de Samael na cosmologia mística dentro desta tradição. O tratado sobre a emanação do rabino Isaac Koch é considerado um trabalho seminal sobre Samael neste texto. Isaac introduz a ideia de Samael ser o marido de Lilith, e pela primeira vez ele retrata Samael e Lilith como uma contraparte sombria de Adão e Eva, rotulando-os como governantes do lado esquerdo, enquanto Deus é visto como governantes do lado direito. De acordo com Isaac, a queda deste casal demoníaco desempenhará um papel crucial nos eventos apocalípticos que sinalizam o início da Era do Santo Messiânico. O
conceito de Samael e Lilith como encarnações entrelaçadas do mal encontrou seu caminho para Sefer Hazim, um renomado texto da Cabala da Idade Média. Samael junto com Lilith na literatura cabalística, e em outras literaturas e tradições hebraicas durante os séculos vindouros. No entanto, nas páginas de 2 Pedro 2, 4-7, um vislumbre do destino dos anjos como Samael que transgrediu é oferecido. Embora seu pecado específico permaneça envolto em um grande mistério, sua punição é vividamente retratada. Eles foram banidos para as profundezas mais sombrias do inferno, confinados em suas profundezas até o dia do acerto de contas, quando enfrentarão o julgamento de Deus. Então é isso aí. Se gostaram, deixa aquele like padrão. Comente qualquer coisa que eu leio todos os comentários, e também me inspiram a trazer mais vídeos para vocês. E eu vou ficando por aqui. Até breve.